Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição de número 10, iremos falar sobre a promessa da proteção divina. Texto base hoje se encontra lá em Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso 10, que diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hordas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois bem, nesta lição, de princípio, como frase, conceito inicial, você tem que entender e colocar em mente que neste mundo existe a chamada batalha espiritual. Neste momento que você está vivenciando dentro da sua vida, você passa por lutas, passa por batalha, passa por guerras que não são guerras visíveis, não são guerras que você experimenta ela de uma forma física, mas são guerras que existem no mundo espiritual, uma guerra invisível, ao qual está ocorrendo, ao qual você passa na sua vida. Então vamos fazer aqui alguns conceitos, algumas aplicações, algumas instruções bíblicas acerca desse texto ao qual nós acabamos de ler. Então, pois bem, no verso 10 diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que nós podemos tirar de aplicação nesse verso 10? Aqui está dizendo que nós devemos nos fortalecer em Deus. Então, dentro de uma guerra, dentro de uma batalha espiritual, a nossa proteção está simplesmente e basicamente e estruturada em Deus e na força do seu poder. Nós vemos que pessoas começam a utilizar alguns amuletos, sejam eles esotéricos, sejam eles de outras religiões, com a pretensão de ela alcançar alguma proteção divina. Nós temos pessoas que colocam alguns objetos como se fosse de proteção para que algum mal não possa alcançar a vida dela. E, na verdade, através desse texto bíblico, nós conseguimos conceituar e entender que a nossa proteção não está em objetos, não está em amuletos, não está em, como antigamente as pessoas diziam, que o trevo de 4 folhas traziam sorte. Nós sabemos que nenhum objeto desse, ou nenhum objeto místico, nenhum objeto, nenhum amuleto vai trazer alguma proteção. Simplesmente a nossa proteção está alicerçada em Deus. Só que com o passar do tempo, começou através de algum movimento, alguns conceitos desses, que são na verdade mundanos, sendo misturado com o Evangelho. E acaba trazendo uma distorção, um conceito errado do que vem a ser a proteção divina através de uma batalha, de uma guerra espiritual. Pois bem, vamos então exemplificar. Uma rosa ungida na sua casa não vai te trazer uma proteção divina. Você, às vezes, tem um sabonete, uma caneta da unção que vai fazer você passar no concurso ou passar no vestibular, isso não vai te trazer uma proteção divina. Você pegar a sua casa e sair ungindo os umbrais das portas do seu lar, você ungir o umbral da sua janela, ou você ungir o seu carro com óleo, com a pretensão do que ele venha ter uma proteção de algum acidente ou de algo, isso não irá acontecer, porque a nossa proteção não está baseada em objetos e amuletos humanos, mas nossa proteção está alicerçada em Deus. E através de Efésios capítulo 6, ele traz elementos que vai fazer a gente lutar através dessa guerra espiritual. Então, portanto, coloque em sua mente, tenha isso na sua vida. A sua proteção não está em amuleto, não está no homem, não está em basicamente nenhum objeto místico, mas a proteção que você tem está alicerçada em Deus. Verso de número 11 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Outra aplicação interessante é que o inimigo da nossa alma é o diabo.
e aqueles que o servem. E ele utiliza estratégias, ele é astuto, ele utiliza momentos para que possa fazer o crente ele cair, o crente ter certa dificuldade. Então coloque isso como lição para você. O diabo, ele é astuto, ele utiliza estratégias para que ele possa conseguir dificultar a vida daqueles que servem a Deus. E às vezes nós esquecemos disso, às vezes aquele momento de relaxamento, às vezes aquele momento que nós ficamos mais light, mais relax. Na sua vida cristã, sempre fique vigilante, sempre fique atento, porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele utiliza estratégias para que você possa perder, para que você possa cair, para que você possa enfrentar dificuldades no seu cotidiano, na sua vida cristã. Então, nunca esqueça, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Ele utiliza estratégias para que o cristão, para que você, para que eu possamos cair, para que nós possamos ser derrotados. Mas graças a Deus que nossa força está estabelecida em Deus. Verso de número 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 2 pontos importantes nesse versículo de número 12, que diz o seguinte. Aqui o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer, está querendo mencionar que a luta que você está passando nesse momento, que a provação, que às vezes esse mundo invisível que nós não conseguimos enxergar, não é contra o sangue, não é contra o homem, não é contra a mulher, não é às vezes uma luta humana, mas uma luta espiritual. Esse momento que você está passando às vezes no teu trabalho, às vezes não é apenas o teu trabalho, alguém humano. A pessoa, ela é apenas o meio para atingir, para ser instrumento nas mãos, seja de Deus, seja por inimigo da nossa alma. Mas às vezes esse parente, esse vizinho, essa tribulação que você está passando não está sendo contra o homem, mas sim eles são instrumentos do mal, do maligno, para poder utilizar, para poder atingir a sua vida. Então não adianta você utilizar o seu conhecimento, não adianta você utilizar as forças humanas, você tem que utilizar as ferramentas espirituais para vencer essa dificuldade. Às vezes esse problema que você está passando na sua empresa, não adianta você colocar estratégias econômicas, estratégias administrativas, estratégias de relações pessoais, estratégias de RH, porque às vezes é um momento espiritual que você está passando. Às vezes o teu problema que você está passando no teu trabalho, às vezes o teu problema que você está passando na sua vida pessoal, às vezes o problema que você está passando dentro da sua família, às vezes não é um parente teu que está causando isso. Às vezes ele é apenas um instrumento, mas às vezes você precisa utilizar ferramentas espirituais para resolver essa situação. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a luta que você passa, e muitas das vezes você não vai utilizar as ferramentas humanas para poder resolver esses problemas. Em momentos que são períodos humanos, sim, mas existem momentos que são momentos espirituais. Então não adianta colocar as técnicas espirituais, as técnicas humanas. Você precisa colocar as ferramentas espirituais que estão dispostas por Deus através da sua palavra. Portanto, saiba que a sua guerra, muitas das vezes que você está passando, é uma guerra espiritual. Então, contra a guerra espiritual, utilize ferramentas espirituais. Outro ponto importante dentro desse versículo que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está colocando você precisa utilizar a estratégia correta para determinadas situações. Aqui ele está dizendo o seguinte, a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, a sua luta é uma luta espiritual. Portanto, você tem que ter a estratégia correta para vencer esta luta. Quer ver um exemplo? Certa feita, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, nós não conseguimos expulsar um demônio de determinada pessoa. Jesus falou, vocês não expulsaram por quê? Vocês estão utilizando a estratégia errada. Aquela casta, ou seja, aquela classe de demônios, ela só sai com jejum e oração. Então você precisa saber
quais são as estratégias e qual a luta que você vai estar enfrentando. Às vezes você vai ter que orar um pouco mais, às vezes você vai ter que buscar um pouco mais, às vezes você vai ter que jejuar um pouco mais. Então saiba que há determinadas estratégias para determinado tipo de batalha que você está enfrentando. Às vezes o demônio que você está enfrentando vai precisar você jejuar, se dedicar muito mais a Deus, ter uma vida muito mais separada do que determinada outra luta que você está passando. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que existem as estratégias corretas para você enfrentar determinadas situações. Às vezes a sua luta não é uma luta apenas humana, mas às vezes é uma luta espiritual. Verso de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Preste atenção, ele diz, tomai toda a armadura de Deus. É uma responsabilidade sua, do cristão, você tomar posse dos instrumentos colocados por Deus para que você possa enfrentar o dia mau, para que você possa enfrentar dificuldades. Essas armaduras, elas não vão funcionar automaticamente. Elas não vão cair do céu para você nesse exato momento e simplesmente na sua batalha elas vão agir, não. Você precisa se revestir da armadura de Deus. É você que precisa utilizar as ferramentas corretas colocadas por Deus, que nós iremos ver nos próximos versículos, que são importantes para a vida cristã. Portanto, sempre se arme das armaduras de Deus. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O apóstolo Paulo aqui, nesse exato momento, ele começa a pegar o modelo de um soldado romano e começa a fazer uma aplicação na nossa batalha espiritual. Quando fala cingir os vossos lombos com a verdade, era, na verdade, um cinto de um soldado romano, o qual era utilizado para ele carregar diversos tipos de espadas, de ferramentas que ele poderia utilizar numa batalha. Então aqui está dizendo que você deve se cingir, você deve ter sempre na sua vida a verdade. Eu sempre costumo falar com os meus filhos o seguinte, sempre conta a verdade para o papai, porque com a verdade eu consigo proteger vocês, mas com a mentira eu não consigo proteger. Então a vida do cristão, ele precisa sempre ter, viver e falar a verdade. A verdade, ela é a base para que nós possamos ter uma vida cristã sadia e sermos protegidos por Deus. Então, cinge sempre da verdade. E diz aqui também, vestir da couraça da justiça. A couraça era onde ficava a parte onde eram os órgãos vitais do ser humano. E aqui protegia muitos soldados nas suas batalhas quando ele fosse enfrentar algum inimigo. Então aqui, cingir, você vestir a couraça da justiça, é você estar protegido pela justificação da salvação em Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, você vai estar protegido dos seus órgãos vitais, você vai estar protegido a sua vida somente através da justificação, da salvação em Jesus Cristo. Portanto, sempre seja colocada a couraça da justiça em você, para que nessa batalha espiritual que você for enfrentar, quando houver algum dardo, alguma flecha, ou então às vezes até alguma espada de algum inimigo e vier te afrontar, você vai estar sempre justificado por Cristo Jesus. E a justificação dele é que nos traz a salvação. Verso de número 15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aqui eram calçados especiais que eram utilizados pelos romanos, principalmente pelos soldados, ao qual eles poderiam andar, poderiam fazer trajetos através de até caminhos dificultosos, caminhos com pedra, porque um soldado ele passa por diversas situações. E assim também a analogia do crente. Nós, o cristão, irá passar por diversas dificuldades, mas quando ele está calçado com o evangelho, aí ele vai conseguir enfrentar diversas dificuldades. Aí ele vai conseguir enfrentar barreiras e aí ele vai levar também esse evangelho para outras pessoas. Então calce esse evangelho, porque ele vai permitir que você, além de levar ele para outras pessoas, quando tiver algum caminho tortuoso, algum momento difícil, você vai conseguir andar por ele
com uma maior facilidade. Por quê? Porque Deus vai ser sempre o seu conforto. Versículo de número 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do romano, ele tinha uma peculiaridade naquele momento, porque ele conseguia proteger, na verdade, quase todo o corpo do soldado. Então ele se colocava em determinada posição, ao qual ele colocava o seu escudo e ele era muito protegido dele durante essas guerras, durante essas batalhas. Então, sempre coloque para você o escudo da fé. Sempre coloque ele, porque ele vai conseguir apagar todos os dardos inflamados pelo diabo. A fé, na verdade, ela tem que ser um fundamento da vida cristã. Um cristão, ele vive de fé. Um cristão não vive de emoção. Eu sempre costumo perceber alguns momentos e algumas pessoas que vêm até conversar comigo de uma forma, até pedindo um conselho pastoral, e falar, pô, pastor, esse culto eu consegui sentir a presença de Deus. E ele fala, pô, nesse culto eu não consegui sentir tanto a presença de Deus. Aí eu costumo sempre dar o exemplo, dizendo que você deve viver pela fé. Mesmo que você esteja em determinada reunião, onde você não tenha, vamos dizer, na sua carne, na sua alma, você não tenha sentido nada, através da fé, você tem a plena certeza que Deus, naquele exato momento, está recebendo o seu culto, o seu louvor e a sua adoração. Por quê? Porque você não vive de emoção, você vive de fé. Então, portanto, a fé, ela tem que ser o escudo da vida do cristão. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A salvação, ela protege um dos partes importantes, que é a nossa mente. Como diz determinado escritor, você não pode evitar que passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho sobre eles. E como que você vai conseguir fazer isso? Através da salvação em Jesus Cristo. Você ter uma mente de Cristo, uma mente voltada para o Evangelho, vai te permitir que durante ver aquele dardo inflamado lá na sua mente, você vai conseguir permitir que ele não faça ninho sobre ele. Por quê? Porque você está utilizando agora as armaduras de Deus. E outra importante, que é a espada, que diz aqui que é a palavra de Deus. Aí eu peço para você recordar, lá de Mateus capítulo 4, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto. E nessa tentação, se você prestar atenção, Jesus utiliza para combatê-lo sempre a palavra, conforme está escrito. Jesus sempre respondia dentro da palavra de Deus. Então, ele utilizava a palavra como uma espada. O cristão deve viver, vivenciar, ler, estudar, ter sua vida pautada na palavra de Deus. Nunca afaste sobre a sua vida os princípios basilares da fé cristã. Nunca deixe de meditar na palavra de Deus. Nunca deixe de degustar uma boa palavra, um bom devocional. Ter uma vida dedicada à palavra de Deus, porque ela sim vai permitir que você possa fazer aquele contra-ataque na sua batalha espiritual. Deus te abençoe, que você venha ter uma semana abençoada, tudo de bom sempre.